E o assunto agora, eleições 2022. A partir de hoje, o Balanço Geral começa a receber os pré-candidatos e, dependendo das convenções, eventualmente já candidatos ao Senado. Lembrando que esse ano nós iremos eleger um senador para o estado do Amapá. Diante de todos aqueles que se propuseram a disputar esta eleição, foi feito um sorteio com os representantes dos candidatos. E foi definido que hoje, quem abre a rodada de entrevistas, de bate-papo, é o candidato João Alberto Capiberibe, o Capi, que já está aqui ao nosso lado. Pré-candidato, seja muito bem-vindo. Obrigado por aceitar o nosso convite. Seja bem-vindo ao nosso programa. Obrigado, eu agradeço muito e diria, você acaba de informar, Luiz Eduardo, que há em disputa uma única vaga para o Senado. Eu gostaria muito de ocupar essa vaga. Vou explicar por quê. Já vamos chegar, porque eu preciso primeiro fazer a sua apresentação. Pré-candidato, vou chamá-lo de Capi, que é mais fácil, deixa pré-candidato, candidato. Vamos de Capi, então, que é mais fácil. Mas antes do nosso bate-papo, que terá duração de 30 minutos, é hora de acompanharmos a biografia do candidato, que foi enviada pela assessoria dele, para conhecermos um pouco mais da sua trajetória política. João Alberto Rodrigues Capiberibe nasceu em Afuá, no Pará, em 6 de maio de 1947. Foi prefeito de Macapá entre 1989 e 1992. Foi governador do Amapá entre 1995 e 2002. Naquele ano, disputou o Senado, ganhou e foi acusado de comprar 2 votos por R$ 26 cada. Foi absolvido pelo TRE do Amapá, mas acabou tendo o mandato cassado pelo TSE. Em 2006, concorreu ao governo, mas perdeu em primeiro turno, com pouco mais de 37% dos votos válidos. Em 2010, foi candidato ao Senado, mas teve sua candidatura impugnada por força da Lei da Ficha Limpa, causado pela cassação em 2005. Ainda assim, acabou diplomado em 2011 e foi senador da República até 2019. Em 2020, disputou a eleição para prefeito de Macapá. Ficou em terceiro lugar, com menos de 15% dos votos válidos. Capi é pré-candidato a senador pelo PSB e é o entrevistado de hoje no Balanço Geral. Para as eleições 2022, o voto na Record. Então, nosso bate-papo terá a duração de 30 minutos e o cronômetro ficará na tela durante todo o tempo para que você possa acompanhar. O cronômetro começa a contar a partir de agora. Capi, não posso começar o nosso bate-papo sem entrar num assunto do que nós exibimos agora há pouco, a saúde do Amapá, e o senhor aqui nos bastidores acompanhou o nosso programa, o Equinócio Verdade. Então, de bate-pronto, como é que o senhor vê a saúde do nosso Amapá, por que está assim, e se na sua avaliação está boa ou não está, se está um caos? Imagina, eu fui o organizador do SUS no Amapá, eu organizei o SUS e eu sei o trabalho que isso me deu. Olha, para o nosso telespectador, eu vou fazer uma rápida historiografia da saúde do Amapá. Tudo começa com a construção do Hospital Geral por Janari, em 1946-47. De 47, a próxima intervenção acontece em 73 com Ivanoé Gonçalves Martins. E a terceira intervenção acontece comigo, a partir de 95. Nós duplicamos o HCAL, porque o Hospital Geral, ele tinha 2 andares, em 73 foi construído o 3º andar. E a maternidade e a pediatria foram retiradas de dentro do hospital e colocadas fora, e foi construído o primeiro pronto-socorro ali no lugar onde ele é hoje, mas era pequenino, né? Quando eu assumo, em 95, eu monto um grande programa de obras, construo, duplico o hospital de emergência, retiro as crianças do hospital de emergência, construo o PAI, o pronto atendimento infantil, a clínica de doenças infecciosas no mesmo espaço do HCAL, a nefrologia, o CREAP, a central de medicamentos, laboratório de saúde pública, Hospital do Laranjal do Jari. Aí, depois de mim, deixo o SUS organizado, funcionando, e nós tínhamos uma grande aprovação na saúde, porque eu andava nos hospitais, eu fiscalizava o atendimento, eu ia conversar com o paciente, era de madrugada, era de dia, eu chegava nos hospitais para ver como as pessoas estavam sendo atendidas, porque a minha família também se tratava na saúde pública, e eu tratei a saúde
pública como se fosse para minha família, para mim e para os meus filhos. A minha filha, em 2002, teve o meu neto Thomas, que hoje está morando fora daqui, lá no Hospital Mãe Luzia, que nós deixamos um primor, o Hospital Mãe Luzia. Estamos falando dos anos 90? Hein? Estamos falando ali da época dos anos 90. Então, já 2001, 2002, certo, não é? Eu deixei tudo organizado, tudo funcionando. E aí, durante 8 anos, foi o desmonte do SUS. Desmontaram o SUS. Em 8 anos, não se acrescentou um único tijolo em uma unidade de saúde do Amapá. Camilo assume em 2011 e deslancha um grande programa de obras. As UPAs da Zona Norte, da Zona Sul, do Laranjal, o hospital, a maternidade da Zona Norte e o Hospital da Criança e do Adolescente, o prédio está quase pronto lá, parado todo esse tempo. Essa descontinuidade, ela é um prejuízo gigantesco para o Amapá. A saúde está precária porque houve descontinuidade, não houve atenção, não é? Porque o sistema tem recurso, o Estado é obrigado a gastar 12% do seu recurso em saúde, nós gastávamos 18%, não é? E a saúde é fundamental porque é um direito, a Constituição é clara, e um dever do Estado. A gente vê muito, vários parlamentares falando que trouxe milhões, bilhões, uns que dizem que trazem assim quase que o orçamento todo da União, mas a gente não está vendo na prática, Capi. O que a gente tem visto é o Estado destruído, o aparelho da saúde do Amapá destruído hoje. Olha, Luiz Eduardo, eu fiz uma articulação em 2012, 2011, quando eu estava no Senado, e nós liberamos 1,4 bilhão de reais para o governador Camilo desenvolver esses programas de obra que eu acabei de falar, na saúde, não é? E também a ponte do Rio Matapi, que está lá visível, não é? Visível. A estrada que vai até o Itaubal, também outra obra visível. A estrada que vai até Mazagão Velho, que eu acabo de chegar de Mazagão Velho, e ontem teve um apagão, não é? Que é um absurdo, porque a panaceia da privatização. Não, depois que privatizar, vai tudo ser resolvido. E os apagões continuam, não é? Continuam. Não dá para virar a chave também, não é? De um dia para o outro. Né? Mas, de qualquer maneira, havia uma panaceia. Entregaram ao setor privado, a SE, a CAESA, o preço da eletricidade, meu amigo, quando começar a chegar o da companhia de água, porque mesmo quem não tem água tratada vai ter que pagar a concessão, não é? Vai ter que furar o poço artesiano. Enfim, o Amapá está vivendo o seu pior momento, uma tragédia. É o estado mais pobre da federação. Nós temos solução para isso. Nós não podemos ser o estado mais pobre da federação com tanta riqueza, né? Nós somos um estado riquíssimo, uma das maiores concentrações de biodiversidade do planeta. E eu aprendi, eu e Janete, nós, além de militantes políticos, nós nos dedicamos à pesquisa, a construir conhecimento e a inovar. Eu tenho aquela cestinha ali, está bem ali, ó. Deixa eu só pedir para a gente dar um take aqui então na cesta, só para quem está em casa entender. É uma cesta que o Capi vai falar, mas por uma questão de espaço aqui a gente não tem como demonstrar uma por uma, mas no final do programa eu faço questão de mostrar, inclusive, beleza, o vinho aí que está aí no meio, Capi. Ótimo. É o vinho que eu lhe trouxe de presente. Agradeço, farei questão de degustar. Esse vinho tinto de açaí não pode ser comido com farinha, porque ele tem uma dosagem de álcool que varia de 8 a 13 graus. Então, ali eu posso demonstrar claramente como se gera empregos no Amapá. Ali nós temos um frasco com óleo de castanha do Brasil, que na minha época de governador era produzido lá no Laranjal do Jari, empregando as mulheres, centenas, eram cento e tantas mulheres trabalhavam no descascamento da castanha, depois no todo o processo até se transformar em óleo. Nós trouxemos equipamento da Europa para poder fazer um óleo de qualidade. Isso tudo desapareceu, agora o óleo da castanha é fabricado em São Paulo, ou seja, nós mandamos as castanhas para São Paulo e com as castanhas vai os empregos. A mesma coisa o óleo de açaí. O óleo de açaí, tem uma garrafinha com óleo de açaí que custa R$ 40, 350 ml, mais de R$ 100 o litro. Esse óleo de açaí é fabricado em Santa Catarina, para lá onde estão indo os nossos jovens. Nós mandamos a polpa de açaí
e mandamos os empregos junto com a polpa de açaí, quando nós poderíamos estar produzindo o óleo de açaí aqui, o óleo da castanha aqui. E o açaí, então, o açaí é mais do que um alimento, é um medicamento. Ele é usado na farmacêutica, ele é usado na cosmética. E agora eu e Janete desenvolvemos, não é, a fermentação do vinho de açaí, que é de uma qualidade excepcional. Nós temos condições de colocar um dos melhores vinhos produzido no mundo a partir do Amapá. E as pessoas, hoje alguém me perguntou, mas você acha que só com isso dá para desenvolver o Amapá? Vamos colocar quantos batedores de açaí nós temos aqui? Nós temos 5.000 batedores de açaí. Aí a gente está entrando no agro, né? No agronegócio. Vamos entrar. E eu queria separar uma fala, inclusive sua, hoje durante a manhã, o senhor foi sabatinado, na verdade foi um bate-papo também, aqui na Equinócio FM, falando sobre agora estás na iniciativa privada, como é difícil empreender aqui. Podemos dizer que agora o senhor, como está do outro lado, sabe a dificuldade dos empreendedores, que inclusive durante a sua gestão foram lhe pedir socorro. Aprendi muito. Eu fiz um empreendimento junto com Janete, lá na margem esquerda do rio Curiaú, é a Flor da Chamaúma, que muita gente já visitou. Um empreendimento de ecoturismo e de bioeconomia, porque eu tenho a produção de mel, eu tenho polpas lá, eu tenho o vinho de açaí que as pessoas degustam na hora da visita. Mas nós temos em torno de 5.000 produtores, batedores de açaí. Esses batedores de açaí podem se transformar em produtores de vinho. Mas imagine que cada um deles empregue 10 pessoas. São 50.000 empregos, não é? 50.000 empregos podem ser gerados a partir de um produto. Sabe por quê? Porque o açaí movimenta na Amazônia 1 bilhão 800 milhões de dólares. Mas no mercado global são 18 bilhões de dólares, são 10 vezes mais. Mas como chegar até onde se produz? Nós desenvolvemos uma pesquisa. Você sabe que quando eu morei no Chile, eu morei no vinhedo, né? Eu aprendi alguma coisa sobre vinho de uva. Eu não sabia nada de vinho de açaí até receber uma garrafa o ano passado. Eu provei vinho de açaí. Eu digo, não, mas isso é vinho de uva. É muito, muito parecido. Aí eu e Janete passamos a estudar, pesquisar e produzir. Eu tenho 15 experiências, 15 receitas de vinho. Umas maravilhosas, outras eu joguei no lixo. Mas já sabemos que o segredo o senhor só conta depois da eleição. O segredo eu só vou contar depois da eleição e eu vou fazer questão, porque eu quero ver centenas de vinícolas de açaí. Mas o senhor está com dificuldade de gerir o seu negócio, por causa da estrutura. O meu negócio fica ali na margem esquerda, né? É passeio, as pessoas querem passear. Mas tem um ramal que me separa, porque o meu negócio está a meia hora do centro de Macapá. Da minha casa, lá no Novo Horizonte, que é um bairro criado na minha época, essa questão muito importante da habitação. A habitação no Amapá, nós expandimos essa cidade, né? Eu criei o Zerão, Novo Horizonte, o Pantanal, o Renascer, o Marabaixo, esses bairros. Vamos voltar no foco sobre a questão do empreendedorismo e do agro. Então, tem uma estradinha de 4 quilômetros e a estrada bloqueou e eu estou 4 meses sem poder receber os turistas. Por quê? Não deveria o Estado fazer a sua parte? Deveria. Uma estrada pública que leva a comunidade do Mucambo. Tem os comunitários, crianças estudando. É a maior dificuldade para as crianças se virem para a escola porque a estrada está bloqueada. O Estado tinha que intervir. O prefeito tem tentado ajudar de todo jeito, mas com esse pau d'água que está caindo, meu amigo, não tem como. Mas eu espero que, se fizer uns 4 ou 5 dias, a gente vai poder reabrir para a visita dos turistas por lá. Bom, o Estado está travado. Extrativismo está travado, mineração está travada, não há política de incentivos para a captação de empresários, o que aqui estão sendo expulsos. A gente traz aqui 2 exemplos, a Coca-Cola foi embora, o Moinho foi embora. Por que esse travamento todo? Olha, eu participei de um debate aqui em 2018 que eu disse claramente que nós iríamos esmagar a soja aqui. Porque, veja, vender matéria-prima não desenvolve. Nunca ouvi dizer que um país, uma comunidade tenha se desenvolvido vendendo matéria-prima. Vender grão de soja,
Em 2018, eu tenho todos os dados de produção. Esse ano não vai chegar a 6 mil toneladas de soja produzida, porque desmontaram os produtores de soja, deram um prejuízo enorme, porque a polícia não sai da porta lá do IMAP, já até acabaram o IMAP. Então, o que é que eu quero? Produzir soja, produzir milho, para produzir ração aqui. Nós precisamos esmagar essa soja aqui para produzir o óleo de soja que chega do Paraná, de Santa Catarina, chega de Mato Grosso. Nós podemos fazer isso aqui. E também produzir a ração, produzir o frango, o ovo, o leite, o gado leiteiro, se a gente tiver ração. E associado a esses produtos da biodiversidade que podem gerar os empregos para que os nossos filhos, nossos parentes, nossos jovens possam ficar no Amapá, não tenham necessidade de sair daqui em busca de emprego, como saíram minha sobrinha, meu sobrinho, foram embora, estão em Santa Catarina. Por quê? Porque não tem emprego aqui, porque não tem política pública. Então, agora me permita explicar por que eu quero ser senador. Por que eu quero essa vaga de senador? Pelo seguinte, eu sou muito próximo de Lula, né? E aqui eu vou dizer uma coisa, eu tenho muito eleitor que vota em Bolsonaro e eu respeito o meu eleitor que vota em Bolsonaro, assim como ele respeita a minha posição, não é? De apoiar Lula. Nós nos respeitamos, isso é fundamental na democracia. Eu só queria lhe pedir a gentileza, vamos deixar a questão de presidente para as entrevistas que vão acontecer com os presidentes, para a gente poder debater assuntos que são interessantes ao nosso povo. A minha eleição está vinculada ao palanque de Lula. Ele... quase todas as pesquisas, ele aparece ganhando quase no primeiro turno. Eu tenho uma relação muito próxima com ele e vai ser muito importante para o Amapá eu estar lá, junto dele, para liberar os recursos e também fazer uma coisa que eu considero fundamental, unificar as instituições federais aqui. O IFAP, que eu vi aquela matéria do jovem que passou do concurso, onde foi que ele estudou? No IFAP, que é uma política pública do governo Lula. Assim como nós tínhamos política pública com o CEPA, que está abandonado, não é? O CRDS, que foi desmontado, a escola de pesca, que está lá no Distrito Industrial funcionando precariamente, a escola da madeira, que também foi desmontada. Eu estou falando em resolver problemas, porque eu acumulei conhecimento. Eu sei do que eu estou falando e sei das possibilidades da gente tirar o Amapá do atraso, dessa situação ridícula que nós estamos vivendo na saúde, na segurança, na educação, em todos os aspectos. O Amapá virou um estado paire, não é uma coisa triste o que nós estamos vivendo. E se eu for eleito senador, eu vou ter uma influência muito grande, como tive lá na liberação daquele 1 bilhão e 400 milhões. Agora, veja, tem um senador que é o irmão lá do mais prejudicado, tem uma coisa, né? O sujeito é irmão do mais prejudicado, colocou 62 milhões para a Prefeitura de Santana. Olha, o povo de Santana estava numa felicidade, eu encontrei vários amigos. Não, agora a minha rua vai ser pavimentada, vai ter muro de arrimo, vai ter isso, vai ter aquilo. A Codevasp contratou essa empresa chamada Angeforte, que é a empresa do Centrão, que concentra os contratos do Brasil todo, e começou uma investigação desde abril, em função de uma reportagem do Estadão. E houve no Maranhão, inclusive, uma operação da Polícia Federal. Já tem prisão e essa investigação está chegando por aqui. E o que é que a Codevasp fez? Anulou os 62 milhões de obra para Santana. Olha a situação. O povo de Santana vai ficar sem as obras. Por quê? Porque falta transparência. Eu sou o pré-candidato da transparência. O senhor acredita que esteja havendo algum tipo de fraude também nessas obras da Codevasf aqui no Amapá? Já está. Claro, por que eles suspenderam, anularam o contrato de 62 milhões? Porque tem indícios claros de fraude. Eu sou o senador da transparência, da lei da transparência, e Lula foi quem promulgou a lei da transparência em 2009. Né? Nós temos políticas muito comuns. Por exemplo, o Renda para Viver Melhor foi criado por mim aqui em 95. Depois o Lula chega e cria o Bolsa Família. Né? O programa de aquisição de alimentos, eu criei aqui a Feira do Produtor, que está aí até hoje. A Feira do Produtor está aí até hoje. É uma criação nossa, e nós construímos os prédios, nós organizamos tudo. Falando em projetos, vamos voltar um pouco no tempo, falar um pouco de saneamento.
que é uma pauta que eu venho batendo bastante aqui no programa, que eu falo que quando se investe em saneamento, você vai ter uma despesa menor em saúde daqui a alguns anos. Nos anos 90, foi criado o programa 2010, onde levaria-se água e saneamento para todos. Passaram-se os anos e agora houve a questão do marco legal do saneamento, inclusive o seu partido em Brasília votou contra, o PSB votou contra. Mas lá atrás o senhor lançou o programa. O que aconteceu de lá para cá? Por que não temos hoje água e esgoto nas casas dos amapaienses? Descontinuidade. Eu levei água. Tem uma caixa d'água aqui na saída da JK, a Fazendinha. Essa caixa d'água nunca foi usada, eu deixei pronta. Tem outra caixa d'água lá no Jardim Felicidade, com uma cisterna para 30 ou 40 mil litros. Está do jeito que eu deixei. Está, não está, porque quando o Camilo assumiu, ele retomou as obras. Camilo saiu, parou de novo. Eu levei... Mas não houve um avanço. Eu levei rede de água, os congós que não tinha, para Puzeirão, para toda a parte norte, lá para o Novo Horizonte, para o Renascer. Hoje, o infraero, eles têm rede, mas não tem água. E está destruído. Hein? E está destruído. O que a gente vê hoje são as pessoas não têm a dignidade de abrir a torneira e ter água. Não, porque não tem água, não tem distribuição de água. Eu refiz, eu montei 7 bombas para distribuir água. Hoje funciona 1, 2, é uma coisa muito precária, não tem gestão, não tem administração, não tem governo. Se continuar esse modelo de gestão, vê-se um futuro para o Amapá? Isso não pode continuar, nós temos uma eleição na porta. Eu estou disposto a conversar com todos os candidatos a governador, viu? Nós não temos, o PSB não tem candidato a governador, mas se o candidato me procurar para conversar, e se ele incluir transparência na gestão pública, para não acontecer o que aconteceu com esses 62 milhões do orçamento secreto, e esse tal orçamento secreto é o que bancou a Codevasf esse tempo todo. Exatamente, o orçamento secreto é o irmão do mais prejudicado, que é o bambambam do orçamento secreto. Não pode existir nada secreto na vida pública, tem que ser tudo muito... Eu sou autor de uma nova lei, a lei da gestão compartilhada, onde o cidadão, através de grupos, de aplicativo de WhatsApp ou outros, pode acompanhar todos os gastos, né, de projetos que lhe interessar. Então, eu estou numa disputa, a disputa vai ser entre a transparência e o orçamento secreto. Essa vai ser a disputa dessa eleição. Falando um pouco da sua biografia, já foi prefeito de Macapá, tenho certeza que o senhor anda na cidade toda. Uhum. O que o senhor acha desse asfalto que nós temos em Macapá hoje, que a população já batizou de asfalto Sonrisal? Isso é uma velha... A questão é a seguinte, precisa de drenagem. Precisa de drenagem. A prefeitura anterior entregou o asfalto de tecnologia alemã, só que a situação que a gente está vendo hoje uma hora alguém vai morrer ali. A forma como se joga o asfalto na rua. Agora, Macapá é uma cidade que foi planejada, mas ela foi ocupada de várias maneiras. É por isso que eu te falo da importância de colocar no programa do próximo governador um projeto de habitação, de lotes urbanizados. Porque não é possível que a gente mora numa região gigantesca como essa, uma superfície enorme, o cidadão não tenha o direito de ter um pedaço de chão para construir seu barraco. Quando ele vai lá e ocupa, uma ordem judicial vem logo imediatamente para tirar ele, não é? E pior que a ordem judicial sempre cai na cabeça do pobre, não é? É sempre na cabeça do pobre, que não tem porque não tem política pública. O sujeito não vai lá ocupar porque ele quer ocupar, porque ele quer correr risco de ver seu barraco destruído. Ele vai porque não tem política pública. O senhor falou agora sobre essa questão de que estoura, né, para o lado mais fraco. Na pandemia agora, houve o tal do lockdown, em que todos foram obrigados a ficar em casa e teve inclusive um secretário de Fazenda, salvo engano, da atual gestão, que divulgou lá que era preciso que se prendesse alguns empresários para dar de exemplo, ou então que desse uma taca bendada em quem não obedecesse. O que o senhor acha de secretários com esse tipo de perseguição, ainda mais no momento em que o pequeno comerciante era um dos que mais sofria? O servidor público é para servir o cidadão, não é para atacar e nem para agredir ninguém, é para proteger o cidadão. E eu falo todos, do juiz ao vigilante, todos. As nossas escolas foram destruídas por falta de vigilância.
Eu espero que o próximo governador traga os vigilantes de volta. Não é possível. As câmaras não dão conta. Todas as escolas foram saqueadas, municipais e estaduais. Então, esse modelo de gestão desconectada com a necessidade da população, isso tem que acabar. Por isso a minha disposição, viu, de... É difícil trabalhar sendo perseguido, né? Não, perseguição perseguição é um horror, né? Mas voltando no tempo... Isso aí só para quem não entende nada de democracia, que pode perseguir seu... Mas, salvo engano, teve um secretário na sua gestão que, confesso que me sumiu o nome agora, que na época teve um problema com o empresário Zaguri, que ameaçou prender, isso aí ganhou também. Não as redes sociais, Zaguri, que na época não existia, mas nem falou pensar, muito. Zaguri é uma das figuras mais finas que esse Estado já teve. Porque você mas não na conhece. época afirmou ser perseguido. Não. Ele não. Nunca ouvi não falar. Houve essa perseguição. Nunca ouvi falar que Zaguri... Ao contrário, Zaguri era um gentleman, não é? Um cidadão democrata. Eu tenho uma admiração gigantesca por ele. Né? Eu conheço a história da família Zaguri. Eles chegaram aqui no século XIX. Leão Zaguri chegou aqui no século XIX. Não é só ele. Maïb Emergui, todos os judeus vindo do Marrocos, são figuras. A esposa dele era médica. Imagina, uma médica no Amapá no século XIX. E essa perseguição atual? Porque isso aí, hoje, já com as redes sociais, foi possível se comprovar. Como o comerciante consegue trabalhar sendo perseguido pelo poder público? Isso aí é absurdo. Isso é típico de gente que não tem nenhum compromisso com a democracia. No Brasil, infelizmente, tem isso. Nós não temos tradição democrática. Então o sujeito assume um cargo, não é? E se transforma num arrogante, não é? Ele faz aquilo como se aquela atitude fosse inerente ao cargo. Ele fosse o dono da verdade, não é? Quem é dono da verdade é o cidadão que paga os impostos, não é? Nós já estamos nos últimos 5, 6 minutos do nosso bate-papo. Ainda tem tanto tempo. É porque o papo vai rendendo, né? Eu tenho mais um tópico que eu ia falar com você sobre infraestrutura. Nós não temos visto nenhum prédio público, nenhuma estrutura que gerasse empregos, que servisse à população nos últimos anos. Secretarias de Estado, por exemplo, estão deixando os prédios próprios para irem pagar aluguel. A mais recente agora foi a Secretaria de Saúde. Como fazer? Temos muitos prédios que estão abandonados. E tem muito dinheiro. Tem muito dinheiro. Olha esse caso de Santana, 62 milhões para infraestrutura, que não vai mais ser aplicado porque está com suspeita de corrupção, está com suspeita de falcatrua nas licitações. Assim, é impossível, porque quando paralisa uma obra, eu tenho obra que eu deixei, né, que está paralisada, por exemplo, o CIOSP lá do Renascer, está lá, o alicerce. Mas né? Não há órgão fiscalizador? Hein? Não há órgãos fiscalizadores com a quantidade de prédios públicos sucateados e abandonados? Deixa eu te falar uma coisa. O tribunal não tem fiscalização. O Brasil é o seguinte, deixa eu explicar aqui. Eu sou autor da Lei da Transparência, eu coloquei todos os gastos públicos dos portais de transparência no Brasil todo. Judiciário, Legislativo e Executivo foram obrigados a colocar, não é, as suas contas lá. Depois, como a corrupção no Brasil é um sistema. Então, para combater um sistema, você tem que criar um novo sistema. E nós criamos que é a gestão compartilhada. Aqui eu vivi a experiência lá no bairro da Embrapa, no conjunto Embrapa. Nós pavimentamos o bairro com os moradores acompanhando através de grupo de WhatsApp. A conclusão que a obra ficou de qualidade e sobrou dinheiro. A gente só tem uma maneira de combater a corrupção. Porque esse centrão que está aí comandando a Codevasp, não tem nada mais corrupto do que o centrão. Nada mais corrupto que o centrão. Então, nós estamos sendo penalizados na nossa infraestrutura, o caso do esgoto sanitário. Eu levei o esgoto sanitário até a TV Amapá, a rede, e até a Pedro Américo ao norte. E a oeste, eu tenho a impressão que foi até Santos Dumont. Não fizeram as ligações domiciliares, você acredita? Você acredita que não foi feita as ligações domiciliares, infelizmente, até hoje, mas enfim. Há uma descontinuidade. O problema nosso aqui
é diferente dos franceses. Lá na Guiana, lá no São Jorge do Oiapoque, quando o prefeito se elege, ele só pode levar um assessor. Os nossos telespectadores estão antenados, estão me lembrando aqui que seria o secretário Getúlio Mota, da sua gestão, que teria feito aí a tal da perseguição que eu citei agora há pouco. De maneira nenhuma. Getúlio era bancário, não é? É acostumado a lidar com isso aí, nunca me Podemos dizer, a gente falta 2 minutinhos, não vou ter que lhe conceder 1 minuto para considerações finais, que o Amapá só cresce se tiver o empreendedor junto. E agora o senhor está do lado de lá também do empreendedorismo? O Amapá só cresce se tiver uma elite comprometida com o crescimento e com uma direção. Não dá. Eu tenho uma floresta riquíssima, não é? Em madeira, e eu estou sentando em móveis de ferro. Por que não produzir aqui, não é? O setor... Mas nosso extrativismo está travado. O setor moveleiro não se pode fazer um manejo hoje. Nós temos que montar um parque industrial com essa fantástica riquezas naturais que nós temos. Nós temos que montar indústria. É aquilo que eu acabei de dizer. O azeite de castanha, o azeite do pracaxi, que é usado na cosmética e na medicina, não tem pesquisa. Não tem conhecimento, não tem informação. E é um azeite finíssimo. Eu te falo porque eu consumo na minha salada todos os dias. Eu substituí o azeite de oliva pelo azeite pracaxi, porque é saboroso e também é nutritivo. O empreendedor pode, então, colaborar. Só falta o governo apoiar. Só falta... Nós tínhamos na época, as incubadoras da empresa. Então, a pessoa tinha lá, tomava uma iniciativa, a gente ia lá, pegava e levava para o IEPA e incubava aquela empresa até ela poder caminhar pelos seus próprios pés. Se não tiver política pública no Amapá, não tem industrialização. Último minuto para suas considerações finais. Então, nós estamos disputando uma única vaga para o Senado, né? Eu sou o pré-candidato da transparência e vou disputar essa eleição com o pré-candidato do orçamento secreto, não é? Das emendas de relator, que fez com que Santana perdesse 62 milhões, fez com que as obras que estavam anunciadas lá não vão mais acontecer. Por isso que eu quero ser, sim, voltar ao Senado para trabalhar junto do Lula as políticas que ele beneficiou, como é o caso do IFAP, não é? E que nós fizemos aqui várias políticas muito semelhantes, não é? É impressionante. Muitas das políticas, por exemplo, a Rede Cegonha foi uma política tirada diretamente aqui de nós tínhamos as parteiras tradicionais. E aí ele fez a Rede Cegonha, não é? E tantas outras políticas que o governo federal copiou do Amapá. E esgotou o nosso tempo. Muito obrigado, obrigado, João Luiz Alberto Eduardo.